de entrarmos no assunto desse vídeo, eu gostaria de convidar você que se interessa por treinamento e desenvolvimento de pessoas, ou mesmo que trabalha nessa área, para conhecer o podcast Descomplica TID, que traz semanalmente temas relevantes e entrevistas com pessoas influentes nessa área. Você pode acessar o podcast Descomplica TID no Spotify, no Apple Podcasts e também no YouTube. Eu estou deixando os links para você acessar na descrição desse vídeo. Não perca! Olá, nesse vídeo nós voltamos a falar do Sonoff Mini R4 Extreme, que é esse carinha aqui, que é o membro mais novo da família Mini da Sonoff. Nós já fizemos vários vídeos com todas as gerações do Sonoff Mini, desde a versão 1 até essa daqui, que é a versão 4. Estou deixando aí uma playlist para você ver todos os vídeos que nós fizemos com o Sonoff Mini no canal. Bom, nesse vídeo nós vamos continuar a falar de algumas funcionalidades, algumas formas de conexão do Sonoff Mini R4, e nós vamos falar nesse vídeo especificamente da conexão em paralelo físico, utilizando fios, né? Como é que a gente utiliza então o Sonoff Mini R4 Extreme dentro de uma ligação paralela. Mas antes da gente entrar em detalhes, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, você vai encontrar links para a compra do Sonoff Mini R4 Extreme, caso seja de seu interesse. Também não esquece, deixa seu like aí, deixa seus comentários, deixa suas dúvidas. É muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a continuar trazendo novidades como essa daqui todas as semanas. Bom, antes da gente instalar o Mini aqui nessa conexão paralela, vamos fazer uma revisãozinha rápida do que seria essa conexão, né? Qual que é o objetivo de uma conexão paralela? É ter dois ou mais interruptores controlando um único circuito, que aqui está representado por essa lâmpada. Então, por exemplo, é muito típico em escadas, né? Eu vou subir a escada, eu ligo a lâmpada da escada, chego lá em cima, eu desligo por um outro interruptor. Vou descer a escada, eu ligo, chego lá embaixo, desligo. Ou seja, qualquer um dos interruptores inverte o estado da lâmpada a qualquer momento que eu precise. Posso ter conexões assim, por exemplo, com mais interruptores também. Eu posso ter um corredor onde eu tenho na ponta um interruptor, na outra ponta outro, e posso no meio ter esse interruptor aqui chamado four-way, ou o interruptor intermediário, que tem 4 conexões. E se você não sabe como funciona esse intermediário, vou deixar o card de um videozinho aí para você dar uma olhada. Mas antes da gente desmontar e olhar os fios e tudo mais, vamos dar uma olhadinha como é que isso aqui funciona. Como é que eu consigo, por meio de 2 ou mais interruptores, fazer que eu controle um único circuito, né, de iluminação com esses interruptores. O segredo da ligação está aqui nesse esquema. Para que a lâmpada funcione, nós sabemos que ela precisa receber a fase e o neutro, ou as duas fases, se você tiver num sistema 220 fase-fase, por exemplo, para que a corrente circule por ela. Então, como é que é feita normalmente essa ligação? Eu tenho a lâmpada com o neutro chegando diretamente a ela, que é esse fio azul, ou uma das fases chegando diretamente a ela, e a outra fase ela passa geralmente por um interruptor que vai controlar quando eu ligo e quando eu desligo essa fase, ou seja, eu faço com que a lâmpada funcione ou não funcione, interrompendo a chegada dessa fase. Na ligação paralela, nós utilizamos 2 interruptores nas pontas chamados three-way, que são interruptores que têm 3 conectores. Então o segredo está aqui, né? Dá uma olhadinha. Eu tenho a fase entrando num conector central de um desses interruptores e o retorno da lâmpada indo para ela a partir do conector central do interruptor que está lá do outro lado. Então eu tenho aqui os 2 interruptores que são de 3 conectores cada um, né? Um deles recebendo a fase no central, o outro enviando a partir do central, através do retorno da lâmpada, essa fase quando ela chegar aqui. Bom, como é que eu acendo essa lâmpada? Virei um dos interruptores, o que eu estou fazendo? Esses interruptores têm a seguinte característica: quando eu viro a chave, ele conecta ou aqui ou aqui. Então imagine o seguinte, esse interruptor aqui está conectado aqui embaixo, por exemplo. E esse conector aqui, esse interruptor aqui, está conectado central no de cima. Então a fase está vindo por esse fio, que são esses fios aqui chamados cabos de balanço. São 2 fios que unem os interruptores, ou também chamados cabos paralelos, depende aí da nomenclatura. Mas são os fios que fazem a conexão entre esses 2 interruptores. Então imagine o seguinte, como eu estava dizendo, se esse interruptor estiver com o conector central nessa posição que ele está aqui, ligado a esse conector de baixo,
a fase está indo por esse fio aqui. Por que ela não chega na lâmpada? Imagine que esse interruptor aqui está com o central conectado ao de cima, então ela não chega. Como eu faço com que ela chegue? Eu inverto, faço com que esse central ligue aqui. A partir desse momento eu passo a receber a fase lá na lâmpada. Ah, e se eu mexer aqui, o que acontece? Eu passei a fase para esse fio de cima, e esse aqui está conectado agora no de baixo. Quando eu faço isso, ele conecta no de cima. Ou seja, com os dois interruptores eu inverto o caminho por onde passa essa fase que está entrando aqui e vai para o retorno da lâmpada. Então eu tenho que estar com os dois interruptores posicionados, né, ligados no mesmo fio, que são esses cabos aqui, que a gente já falou, cabos de balanço, para que a fase chegue através do retorno lá na lâmpada e a lâmpada acenda. Bom, o interruptor intermediário, que é esse cara aqui, eu já deixei um card aí para você dar uma olhadinha, caso você não conheça. Ele vai ser ligado nesses 4 fios, né? Eu vou interromper esses 2 fios aqui, eu vou ficar com 4 pontas, eu vou ligar 2 aqui, e ele vai fazer essa inversão também. E eu posso colocar vários desses intermediários no meio. Cada um que eu movimentar, ele inverte a conexão para esse cabo de cima ou para o cabo de baixo. Então imagina um grande corredor, onde eu tenho 2 desses aqui de 3 conexões nas pontas, que vão ser sempre, né? É sempre necessário ter esses 2 nas pontas, e vou ter no meio 2, 3 ou mais interruptores desse aqui, que vão também fazer essa inversão. Então cada um deles que eu mover, não interessa onde, vai fazer essa inversão do fio que está levando a fase. Então esse é o segredo do nosso paralelo físico que você encontra aí em muitas residências, em muitos lugares. Bom, então como é que nós vamos fazer para automatizar esse paralelo físico usando aqui o nosso Sonoff Mini? Bom, vamos soltar aqui a energia, desligar a energia, vamos abrir essas caixinhas e vamos tirar aqui essas tampas para a gente poder observar melhor os nossos interruptores e ver como é que nós vamos fazer então essa conexão. Vamos lá. Então aqui nós observamos exatamente isso. O vermelho, que é a fase, ele entra no conector central, saem os 2 fios de balanço que vão aqui para o outro lado, e do conector central desse aqui sai o retorno da lâmpada, que é esse aqui do meio, né? Bom, para que eu automatize essa conexão, eu preciso passar alguns fios adicionais. A gente vai ver que existe uma forma mais simples ao final do vídeo que o R4 permite, graças aqui a uma forma de conexão do S1 e S2 dele. Mas vamos fazer aqui a forma tradicional. Eu vou precisar para isso mais fios. Por quê? Imagina o seguinte, eu vou colocar o R4 para trabalhar nessa caixinha aqui. Ele vai passar a controlar a lâmpada, não serão mais os interruptores. Então eu preciso ligar nele fase, preciso ligar nele o neutro, preciso ligar o retorno da lâmpada que ele vai alimentar e preciso ligar os 2 interruptores nele. Então eu vou precisar de mais fios além desses 2 aqui. E isso pode ser uma dificuldade muito grande em algumas situações. Você pode ter situações onde você não consegue passar mais fios. Aí é recomendado o paralelo virtual. Nós já fizemos paralelo virtual com o Mini R4, tem um vídeo aí nessa playlist que eu passei, você vai encontrar. Ou também é possível, se você tiver a facilidade de ter um conjunto completo, né, de fios em uma das caixinhas, também evitar a passagem de fios entre as 2 caixinhas, mas você precisa trazer vários fios para uma caixinha. Essa outra forma de ligar a gente vai ver mais ao final. Bom, então como é que a gente começa a fazer a ligação aqui? Primeira coisa, vamos colocá-lo nessa caixinha. Poderia colocar na outra, mas eu quero colocá-lo nessa aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa fase daqui e vou ligar no Mini. Note o seguinte, nesse vídeo nós não vamos explicar as conexões. As conexões estão em um vídeo que nós fizemos, né, com ele, com todos os detalhes. Então estou deixando também o card desse vídeo aí com todos os detalhes para que você possa ver. Mas a princípio nós vamos então ligar aqui a fase na entrada de fase, que é o L-in. Está aqui. Eu vou precisar do neutro também nessa caixinha, porque eu sei que ele precisa do neutro para trabalhar. Então nós vamos ter que puxar o neutro caso o neutro não chegue já nessa caixinha. Então vejam que o paralelo físico, você tem todas essas questões, né? Você tem que levar todos os fios necessários, e não serão só esses, como a gente vai ver.
Bem, nesse ponto aqui eu já tenho o Mini alimentado, né? Ele já está recebendo fase neutro. Agora eu preciso alimentar a lâmpada por ele. Aí começa a primeira passagem de fios entre as caixinhas, porque o retorno da lâmpada está saindo daqui, né? Então eu vou ter que tirar ele desse conector central e vou ter que ligar, né? Não tem outro jeito. Vou ter que ligar esse fio na saída aqui. Nós vamos até colocar uma emendazinha. Então esse retorno aqui ele vai ter que chegar aqui na saída, né? No L out do nosso Mini. Aí ele passa a controlar a lâmpada. Vamos usar esse conector aqui para fechar aqui essa conexão. Muito bem. Então se o Mini estiver aqui já dentro dessa caixinha, a gente vai observar que ele já vai controlar a lâmpada. Nós já vamos observar isso. Vamos ligar a energia e a gente vai aqui pelo aplicativo e já vai conseguir controlar a lâmpada. Eu só não vou ter ainda o controle pelos interruptores, que é o que a gente vai fazer na sequência. Então vamos ligar a energia, a lâmpada está aqui, e vamos agora no nosso aplicativo dar uma olhadinha aí no Sonoff Mini. Então entrando aqui no EuroLink, nós podemos observar que está aqui lá, o Mini R4-2. Vamos ligar ele aqui pelo aplicativo, vejam que ele aciona a lâmpada, né? Ele já está controlando a lâmpada. Mas cadê meu paralelo, né? Eu não tenho paralelo. Para isso eu vou ter que fazer a conexão agora dos interruptores no Mini. Os interruptores passam a ser ligados nele e não mais diretamente à lâmpada. Quem controla a lâmpada agora é ele, como a gente pode ver aqui pelo aplicativo. Isso vai permitir todos os controles que nós já vimos no vídeo que eu deixei o card aí. Eu vou poder controlar esse circuito por voz, eu vou poder controlar com agenda, com timer, enfim, todas as funcionalidades que eu tenho. Vou poder colocar em cenas, enfim, tudo grupos, né? Tudo que eu puder utilizar agora da automação pelo aplicativo está disponível, porque quem está controlando a lâmpada é o Mini e não mais os interruptores. Os interruptores estão aqui sem função. Para que eu possa usar os interruptores com o Mini agora, eu preciso fazer a conexão deles no Mini. E como é que isso vai ser feito? Vai ser feito por meio dos conectores centrais que eu tenho aqui, né? Então eu vou ter que ligar ao Mini o central desse interruptor e o central desse interruptor. Então vejam que a gente já vai ter que passar mais um fio dessa caixinha para essa. Vamos fazer isso então. Desligar a energia e fazer essas conexões. Bem, a primeira conexão que nós temos que fazer é aqui, já nessa caixinha mesmo, né? Então eu já tenho desse lado aqui o conector central, que ficou vago, né? Depois que eu soltei a fase que entrava aqui. Eu vou ligar esse conector a um dos conectores de interruptor do Mini R4. Ele tem aqui o S1 e tem o S2. Nesse caso aqui, dessa conexão, tanto faz ligar em um ou em outro. Então eu vou ligar aqui no S1. Notem que S1 e S2 são exclusivos para interruptores. Não ligue nada que não seja interruptor. Não ligue nada energizado, vai ter problema, apesar que o S4 tem, né, uma característica diferente, mas não pode. E agora eu vou ter que ligar o central desse interruptor aqui também lá no Mini. Então é mais um fio que eu vou ter que passar entre uma caixinha e outra. Então vamos ligar um fio aqui nesse central. Esse interruptor aqui eu já posso fechar por enquanto. Deixar ele aqui. Prontinho. E esse fio aqui adicional, ele tem que entrar nessa caixinha. E ele vai para o outro conector de interruptor do Mini. Como eu falei, nessa ligação que eu estou fazendo aqui agora, tanto faz eu ligar esse central no S1 ou esse central no S1, tanto faz. Um tem que estar no S1, outro tem que estar no S2. A partir de agora eu tenho o quê? Eu tenho o Mini já estava controlando a lâmpada, como a gente viu, né? A partir de agora ele também recebe informação dos interruptores para poder acender ou apagar. Vamos fechar essa caixinha também para a gente ver o funcionamento.
Bem, vamos retomar a energia. Nota o seguinte, antes eu tinha 2 fios passando entre uma caixinha e outra, que eram os cabos de balanço. Agora eu tenho 4. Por quê? Eu tenho o mini nessa caixinha aqui, eu preciso levar a saída dele para o retorno da lâmpada que está nessa caixinha. Então passei um fio adicional. E eu preciso ligar o central desse interruptor também no mini. Então eu tive esses 2 fios passando aí. Tem uma forma mais simplificada? Mais ou menos, que a gente vai ver na sequência. Aguenta aí. Bom, vamos testar. Liguei esse interruptor, acendeu, né? Vou subir a escada. Notem que o aplicativo, ele sempre indica que está ligado. Ele fica branquinho aqui. Quando eu desligo, ele fica escuro. Então eu continuo tendo acesso pelo aplicativo, acesso pelo comando de voz, acesso pelas cenas, pelos grupos, enfim. Tudo que eu programar está aqui, porque eu tenho um dispositivo inteligente controlando a lâmpada. Mas eu também tenho a função dos interruptores, que é, vou subir a escada, acendo, chego lá em cima, desligo. Vou descer a escada, acendo, chego lá em cima, desligo. Então essa é a ligação paralela tradicional, utilizando um Sonoff Mini R4 Extreme, com a passagem de 2 fios adicionais, fora o neutro, para essa caixinha aqui. Vamos então agora ver uma forma que ele permite que simplifique esse processo, graças aí a uma conexão diferente que ele tem dos interruptores. Vamos ver isso então agora. Bem, para mostrar essa segunda forma de instalar, nós tiramos o mini de dentro aqui da caixinha e voltamos à situação original, onde nós temos aqui a fase entrando nesse interruptor e o retorno da lâmpada saindo desse aqui. Então está aqui uma ligação paralela, sem automação por enquanto. O que nós vamos fazer, né? Nós vamos utilizar um recurso do Mini R4, que está aqui no manual, que é o seguinte, né? Ele tem a possibilidade da gente utilizar a fase no lugar de das conexões do interruptor, que é a conexão S1. Então ele mostra nos diversos esquemas a possibilidade de ligar o conector S1 na fase. Isso vai facilitar um pouquinho a passagem de fios entre as caixinhas, mas por outro lado exige que eu tenha aqui na caixinha que eu vou trabalhar, que vai ser a caixinha onde está o retorno da lâmpada, que eu tenha a fase e o neutro também chegando nela. Vamos então fazer essas conexões e ver como fica. Para isso nós vamos desconectar a eletricidade. Essa caixinha aqui nós não vamos mexer. Então uma das vantagens desse tipo de conexão é que eu não preciso mexer nas 2 caixinhas. Vou mantê-la como ela está, que é o formato original aqui do meu paralelo, né? Chegando à fase aqui. Deixar ela inclusive mais fechadinha aqui, a gente não vai mexer. Separadinha, e nós vamos instalar então o Mini agora nessa caixinha aqui. O que eu preciso para ele funcionar, né? Primeira coisa, eu preciso fase e neutro aqui dentro dessa caixinha, senão eu não vou ter como fazer ele funcionar. Então vamos instalar aqui fase e neutro nessa caixinha. Pronto, tenho fase e neutro. Agora eu posso ligar, né, fase e neutro já ao meu Mini. Vamos deixá-lo alimentado. Então neutro ligado no N e fase ligado no L-in, que é a entrada de fase. Muito bem, para ele controlar a lâmpada, o que eu preciso fazer? Preciso agora ligar o retorno da lâmpada, que está saindo aqui do conector central, na nossa instalação tradicional aqui de paralelo. E nós vamos ligar na saída no L-out. Bom, a partir desse momento, se eu ligar a energia, nós vamos ter já o Mini controlando a lâmpada, como era na questão anterior, né? Se eu entrar aqui no aplicativo, eu vejo que eu tenho aqui já o controle da lâmpada feito pelo Mini. Bom, como é que eu faço agora a conexão dos interruptores, né? Nós vamos aproveitar, como está no esquema, esse recurso que ele tem de que a fase pode ser passada pelo S1, né? Que o S1 vai receber por meio da fase. Então o que eu vou fazer? Mantendo essa caixinha fechada, não vou trabalhar nela, eu vou somente ligar no S2, não no S1. Notem que o esquema mostra que é o S1 que faz conexão com a fase. Eu vou ligar no S2 esse interruptor aqui. Então vamos desligar a energia, pegar aqui um cabinho para fazer isso. Então eu vou colocar no S2. Então está aqui, né? Liguei fase, neutro, retorno da lâmpada para ele funcionar. E agora nós ligamos um cabinho aqui no S2 que eu vou trazer para esse interruptor aqui.
Notem que eu só estou mexendo então na caixinha onde tem o retorno da lâmpada. Vamos testar? Vamos retomar a energia aqui. E vamos testar os interruptores. Acendeu, apagou, acendeu, apagou. Vejam que é uma possibilidade, eu vou desligar para poder colocar ele aqui dentro. É sempre importante quando a gente vai acomodar o dispositivo dentro da caixinha, desligar a energia, porque ele pode, nesse momento, escapar algum fio e você causar um curto aí. Então, depois que você acomodou e viu que não escapou nenhum fio, aí você retoma a energia. Então, vejam que interessante, eu não precisei passar fio nenhum entre as caixinhas. Continuam os 2 fios que já estavam lá, que são os nossos cabos de balanço do paralelo. Também não precisei mexer nessa caixinha onde chega a fase, né? Vamos retomar a energia aqui. Não precisei mexer nessa caixinha aqui onde chega a fase. Só mexi nessa caixinha de onde sai o retorno, mas, em compensação, eu precisei trazer para dentro dela fase e neutro. Então pode ser uma opção muito interessante em algumas situações. Muitas vezes você já tem a fase, pelo menos, chegando nessa caixinha, você só vai precisar trazer o neutro. E a outra caixinha você não mexe e não precisa passar nenhum fio entre elas. Notem, de novo, eu repito, essa é uma facilidade que o Mini R4 tem. Na verdade, ele utiliza a fase também para o controle dos interruptores. Então, não faça isso com o Mini R2, não faça isso com o Mini R1, porque não vai funcionar e você ainda corre o risco, né, de jogando a fase no S1 causar um problema com o dispositivo. Isso aqui só vale no Mini R4. Então vejam que funciona perfeitamente aqui pelos interruptores, como a gente esperava, e também pelo aplicativo, né? A gente tem aqui a possibilidade de ligar e desligar pelo aplicativo, tem aqui todos os controles que a gente já viu no vídeo que eu deixei o card aí, que são controles de voz, você vai ter controles por cena, controle de grupo, você vai ter os timers e tudo funcionando, porque esse circuito aqui agora está 100% automatizado. Bom, é isso que eu queria mostrar então nesse vídeo, 2 formas de fazer a ligação paralela aqui usando o Mini R4 Extreme, Sonoff Mini R4 Extreme, a tradicional, passando os fios aí todos, e essa mais simplificada, que somente exige aqui que você tenha fase neutro e, né, obviamente, né, o retorno da lâmpada na caixinha aqui do retorno. Não esquece então de dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para a compra do Sonoff Mini R4, caso você deseje. Também não esquece de deixar seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, deixe as suas dúvidas e, muito importante, inscreva-se no canal, porque é isso que nos ajuda a continuar trazendo novidades como essas aqui todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.